amigos de velha data. E o objetivo é bem claro, nós vamos analisar a palavra de Deus e não podemos analisar ela sem primeiro orar. Irmã Alice, podemos ter 2 orações para começar e no final também temos, eu pediria para o Anderson, ficamos em pé para orar? Pode ser? Senhora? Não tem problema, e o Anderson, tá bom? No final, sim. Santo Pai que está nos céus, em primeiro lugar, Senhor, queremos te agradecer profundamente pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estarmos aqui na casa da Marlene com o pastor Paulo, para que a gente possa estudar um pouco mais da tua palavra. Amém. Queremos, por favor, Senhor, que o Senhor esteja com o pastor Paulo e que a mensagem que ele tenha para nos dar, os ensinos que ele tenha para nos ensinar, sejam dirigidos pelo Senhor. Sim, e que o Espírito Santo toque o coração de cada um de nós que estamos aqui presentes, para que a gente possa ter a mente e o coração abertos para poder entender a tua mensagem. Amém. E, sobretudo, Senhor, para poder aplicá-lo no dia a dia da nossa vida. Amém. Com tudo isto, Senhor, gratos e sabendo que o Senhor está atendendo e respondendo esta oração, estamos te agradecendo desde já, em nome de Cristo. Amém. Amém. Pai, dentro da tua presença, Senhor, eu quero pedir, por favor, de cada pessoa aqui em especial, que dedicar esse tempo para poder aprender mais a tua palavra. Amém, Senhor. Que cada um possa aprender mais, que possa também estar abençoando a família que aqui está representada, e que, através do apóstolo Paulo também, que nós venhamos aprender mais a tua palavra. Abre nossos corações, nos dê também a tua paz. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pastor Paulo, me desculpa, me veio um branco e dizia Pastor Natal, eu dizia Natal. Meu nome não é difícil, não tem problema. A última vez, no último sábado, nós tocamos temas assim bem aleatórios, perguntas que o pessoal tinha e nós tratamos de ver dentro da Bíblia a solução para elas. E hoje foi sugerido que nós tratássemos um tema referente ao Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e cremos neles. Eles são detalhados aqui na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Então nós gostaríamos de analisar esse tema. Alguém já fez algum estudo sobre o trabalho, a atividade do Espírito Santo? Já foram feitos. Nós pensamos, até para aqueles que fizeram, vamos repetir um pouquinho, mas queremos estar trabalhando com o tema do Espírito Santo. Começamos com Gênesis capítulo 1, o verso 26. Para quem sabe... Só quem sabe de Bíblia, tá? Sim. Perfeito, nós vamos todos usar a Bíblia. Vamos começar assim, então. Começamos aqui pelo Ricardo e aí vamos lendo, fazemos aquela volta nossa de leitura. No capítulo 1, verso 26, nós temos ali uma expressão da divindade sobre fazer ao homem, não é? 1:26. A Bíblia nova é assim. É bem difícil das coisas serem pegadas fininhas. Pode? Sim, por favor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Muito obrigado. Essa expressão ali, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem. Eu não posso falar façamos se eu estou sozinho. Sim. Estamos de acordo? E não posso falar nossa se eu estou sozinho. Então ali nós entendemos que há uma participação dos 3 membros da divindade, ainda que velados. O verso 2, aí já seria a vitória. 2. Verso 2. Sim. Gênesis 1:2. Pode ir? Sim. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito Santo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali estava o Espírito de Deus. No momento da criação, entendemos que ele estava presente ali.
a terceira pessoa da Santa Divindade já estava presente. Façamos, ali estava ele. Mas no decorrer do Antigo Testamento, nós vamos ver ele velado, a semelhança de Jesus que foi velado. Quando diz façamos ao homem nossa imagem, quem é o que diz que façamos ao homem a nossa imagem? Vamos ao capítulo... Esse velado, ele tem que tipo de significado, zelado? Velado, ele estava ali, mas estava escondido. Escondido. Não está explicitamente. Sim, porque o velado tem várias definições. Né? Sim. Ele não estava explícito, ele estava implícito, mas não estava... Mas esse alguém é Cristo. E o Espírito Santo também. Também. Ambos. Ali a gente olha, parece que o Antigo Testamento fala só de Deus Pai. No original, se nós tomamos o original, por exemplo, o capítulo 2, verso 18. 2,18. Seria o Eduardo? Sim, pode ser Eduardo. Perdão, por Helene, sim, desculpa. Sim. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Aqui a gente já encontra, parece que somente uma pessoa, não é? Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja sozinho. E aqui a palavra Senhor, os judeus consideravam tão sagrado o nome de Deus, que em teologia chamam do tetragrama, que é difícil para pronunciar, seria um pequeno iota, um H, W, não é? E outra vez um H. Então, como pronunciar isso? Então, eles, por considerar tão sagrado, e o segundo mandamento, se não tomar o nome de Deus, em vão. O que eles faziam? Quando aparecia esse nome, eles utilizavam Adonai. E a Bíblia nossa traduz, a minha não, a minha está em espanhol, a sua também deve estar, e dijo Jeová Deus. Jeová Deus. Javé Deus. A nossa em português traduz por Senhor Deus. Jeová Deus. Pastor, Sim. hoje mesmo o aniversário está lendo essa questão do nosso, eu também não tinha entendido. Né? Sim. Agora foi bom, pertinente. E a questão, esse versículo aqui, na minha Bíblia, até estava olhando aqui na dela, porque no celular está diferente, que a mulher seja idônea. Em que sentido o homem possuir uma mulher, né? Ajuda idônea. Idônea, não, ajuda idônea. Idônea. Em que sentido esse idônea? Ajuda idônea. A palavra mesmo. Eu entendi como independente, assim, mas idônea como independente ali. Não, há uma dependência. En español, algo que eu não sei como é Idoneidade. quase perfeita. Aquela especificamente que contribui. Não tem outra melhor do que ela. Então, nesse sentido, idôneo. Quando a gente fala que é idôneo, quer dizer que é esperto. Esperto, não. Perito. Ou seja... Agora eu consegui entender, porque antes ele tinha falado que Deus não tinha encontrado na natureza nada. Alguém para dar uma ajuda. Que fosse dar ajuda a ele. Ao homem. Ao homem. Aí, nesse contexto. Certo. A gente vê aqui, então, o Espírito de Deus, você vê Deus, mas quem verdadeiramente criou tudo? No Novo Testamento, a gente já vai voltar para cá. É Jesus que criou, sim? Só nessa questão do verso da questão do Senhor que estava explicando. Correto. Então, toda vez que a palavra aparece a palavra Javé, ou Jeová, a Bíblia em português toma a palavra Adonai, que eles diziam um judeu, e quando ia ler essa parte, ele não lia Javé Elohim, ele lia Adonai Elohim. E sabe que hoje em dia, até hoje em dia, os judeus religiosos, jamais, quando vão conjugar o verbo ser, eles dizem eu sou, porque isso é Deus. Deus. Lembra do Hayá, que nós vimos no hebraico? É ser ou estar. Aqui tem uma aplicação para Deus. O verbo, a palavra Javé, teríamos que, a gente não... Jeová, que se traduz por Jeová, ou Javé, ele é duas vezes o verbo ser ou estar no hebraico. Quando Moisés... Aí vamos um pouquinho mais, já que a irmã mencionou isso. Vamos a Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Aí está. Vamos começar com o 13. Agora sim, acho que é o Eduardo, não é? 3. Verso 13 e 14. Então disse Moisés a Deus:
Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser, ó Deus, de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, qual é o seu nome? Qual lhes direi? 14 também. 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O nome dele é Eu Sou. O nome dele está composto por a palavra sou 2 vezes. Sou. Aqui há algumas lições para a gente tirar. Primeiro, Deus não existe para ele futuro, não existe passado. Ele é um eterno presente porque ele é eterno. Estava dizendo a Moisés. Agora, nossa pergunta é: quem é esse Deus aqui que eu sou? No livro de João, capítulo 8, verso 58, João, Evangelho de João, no Novo Testamento, 8, verso 58. Oito 58. É você que vai ler, então pode começar no 56. Sim. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu que ela alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, existe Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele estava dizendo aqui? Que ele era aquele Deus lá do Antigo Testamento. E o que quiseram fazer os judeus com ele? Lê o próximo ainda. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E por que queriam matar ele? O 10:33 complementa a ideia. 10:33. Se puder ler, 10:33. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando Jesus disse, eu sou, o que ele estava dizendo? Eu sou? Aquele lá que Moisés estava falando com ele, eu sou. Essa expressão no grego é egoimi, ela vai aparecer muito, e toda vez que ela aparece, Jesus está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Então, lá no início, quando eu digo façamos, nós vimos o Espírito Santo de Deus. Aqui vemos que Jesus está se identificando com Deus. E se formos um pouquinho mais em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. De quem está falando? Jesus. Quem criou tudo, então, foi quem? Jesus. A divindade toda teve presente, mas quem criou foi quem? Jesus. Mas no Antigo Testamento a gente não vê uma só vez a palavra Jesus, não existe a palavra Jesus no Antigo Testamento. Ele está implícito, ele está velado no Antigo Testamento. Ele vai aparecer em cena no Novo Testamento. Como ele é visto no Antigo Testamento? Como é visto Jesus lá no Antigo Testamento? Ele é visto como o Cordeiro. Quando o ser humano acabou de pecar, então aparece um cordeiro em cena. No livro de... Primeiro estudamos, não sei se a Vitória vai lembrar do cordeiro lá. Quando o ser humano pecou, a primeira... Ele não morreu no momento, ele se sentiu nu. Ele se sentiu nu. Eu acho que vou tocar aquilo que nós tocamos naquela vez, pelo menos assim. Voltamos lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. É alguma coisa interessante aqui que aí ajuda nós. Porque eu quero chegar ao Espírito Santo, eu estou tocando Jesus para chegar ao Espírito Santo. Então essa criação, essa linda criação, a Trindade, claro, foi ela, toda ela que criou. O problema é que a nossa mente não consegue entender a santa divindade, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós conseguimos pegar assim algum lampejo, não é?
Porque Deus, Inclusive, nossa mente é Eu muito acho pequena. que, não sei, que a gente, sem se dar conta, cometemos um erro, porque nós chamamos Deus ao Pai. Jesus é Deus também. É mesmo Deus como Então, Ele. nós E o deveríamos Espírito Santo também é nos Deus. encaminhar ao Pai, ao Filho e ao O Espírito Espírito Santo. Santo, aí seria Porque mais os correto. três são Deus. Mas quando a gente já só encaminha Deus como Pai, então para muita gente o Jesus e o Espírito Santo ficam meio Confundido. Eu acho que agora vai ficar bem claro quando terminarmos esse tema. Vamos ali no capítulo 2, versos 16 e 17. Quem vai nos ler agora? Deus, Marlene. Sim. Gênesis, né? Sim. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu pergunto para você, Deus mente? Estamos de acordo com isso? Números diz que ele não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Agora, o dia que dela coma, certamente... Olha o capítulo 5 do Gênesis, verso 5. 5:5. Sim. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos de morreu. Então Deus mentiu porque Deus disse, no dia que você coma, certamente, Morreu. quantos anos viveu? 930. Então volte atrás, vamos ver alguma coisa interessante. O capítulo 2, verso 25. 2:25. Eu, né? Tem lá. Eu vou ir. 2:25, tá, irmão? Sim. 2:25? Sim. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Uhum. O que tem isso a ver com morte? Olha agora o capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Obrigado. Morreram no mesmo dia? Não. Não. Mas ficaram o quê? Nus. E fizeram o quê? Folhas do quê? Fazer folhas de figueira. Olha o verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas ele não tinha feito folhas de figueira? Mas estava quem? Seguia o quê? Nu. Seguia nu. Então Deus disse, do dia em que coma, certamente o quê? Ele não morre, perdeu o quê só? A vestimenta. Vamos a 2 salmos. Salmo 141, verso 2 e 3. 140. Eu disse 140, perdão, é 104. 104, verso 1 e 2. Sim. Quando todos encontrarem, também. Posso ler? Sim. 1 1 e 2. Sim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Como é que Deus se veste? De glória e majestade. Sim, 2. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Então, Deus se veste de glória e se cobre de como? Luz. Vamos agora a Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Sim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, vamos então. Eu raciocínio que nós queremos falar de Jesus para chegar ao Espírito Santo. Deus disse: o dia que vocês comam, certamente morreram? Não. Ficaram como? Nus.
O que eles perderam? A glória, porque estavam vestidos. Deus se veste de quê? De Glória. De luz. Perderam o quê? Vestiram-se de folha de figueira. Seguiam o quê? Nus. Agora sim. Que maravilhoso isso, entendi. Entendeu? Aham. Agora sim, o capítulo 3, verso 21. Essa nudez não é física. É espiritual. Mas ela tem um componente físico também. Nós não podemos estar sem Vergonha, pastor, tem vergonha? da vergonha. Nenhuma pessoa em seu sã juízo se apresenta numa frente da outra. Mas havia a inocência, né? Claro, porque era a glória E como uma A glória criança. vestia, né? vestia a eles. Que lindo isso. Nossa, eu não tinha isso entendido. Mas E como uma criança. Claro, não tem. A nudez já não era mais a questão, passou a ser a questão da vergonha, não a questão, eles não tinham um entendimento mais da vergonha. Eles não tinham esse discernimento da vergonha antes de pecar. Claro. E o pecado é o que trouxe isso, né? Porque perderam o quê? A glória. Mas eles perderam e fizeram folhas de figueira e seguiam o quê? Nus. Então o que teve que acontecer? 3:21, acho que agora é Mônica. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora, 3:21. Gênesis 3:21. 3:21. Exatamente. Como? Sim. Outros que não encontraram aqui. Alguém não viu, nem encontrou? Sim. Como é que solucionou o problema? Deus teve que fazer o quê? Matar. Houve fazer vestimentas do quê? De peles. Aí nós vamos a Apocalipse 13:8. Por isso, se você não toma toda a Bíblia, você não vai entender a Bíblia, porque a Bíblia está toda vinculada. 13:8. Eu? 13:8, sim. Só um momentinho, desculpa. Todos encontraram? Apocalipse 13:8, todos, sim. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então agora nós sabemos também que o animalzinho que Deus matou foi o quê? Nós entendemos? Será ou não? Já era Jesus. Já era Jesus. Deu para entender ou não? Isso é certo. Então vamos novamente. Deus disse que Deus criou o homem à sua imagem. Passamos. Ali é mais do que um dos membros da Santa Divindade. Prestem bem atenção, porque nós vamos chegar ao Espírito Santo dessa maneira. Estava mais do que um. Fizeram um homem, disse, olha, não coma, porque o dia que tu comer, tu vai morrer. Mas o dia que ele come, ele não morre. Fica o quê? Nu. Folhas de figueira, mas segue o quê? Nu. Mas alguém morreu. Deus mentiu? Não, porque alguém morreu. Quem morreu? O cordeiro. Quem era esse cordeiro? O próprio Jesus. Jesus. Não sei. Olha João 1:29. João 29. Vamos ler 2 versos mais. Mas o verbo, pastor, morrerás. Se ele estava dizendo isso para o homem. Com certeza morrerás. Sim. E para ele não morrer, Deus mente. Deus não pode mentir. Alguém morreu no lugar dele. Além do mais, entendeu? Morrerás. Ele morreria se no caso Jesus não tivesse. Você morreria eternamente e eu também se não fosse Jesus. Para Irene, dá vestimenta novamente, Mônica, dá vestimenta, Ricardo, Paulo, Eduardo. Nós não teríamos esperança mais. Olha, João 1:29. No dia seguinte, toda chave? Pode ler. A gente estava no capítulo... Evangelho segundo João, não é o Joãozinho, é o Joãozão, que é o Evangelho. João, capítulo 1, verso 29. É que você está andando de Ferrari hoje, Paulo. Sim, 1:29. Pergunta para os meus alunos como é que a gente é. Se é Nancy. Para.
Airbag, freio a disco. Vamos lá. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro era quem? Se quer, podemos ler mais versos. 1 de Pedro 1, 18. Acho que não é necessário. Então, o homem não morreu, mas alguém morreu. Morreu um cordeiro. Quem apontava o cordeiro? Jesus. No Antigo Testamento, vocês ouviram falar dos sacrifícios? Eu tenho entendido que o pastor Natal está tratando aqui o assunto dos sacrifícios, santuário. Já ouviram falar ou não? Muito bem. Como é que era demonstrada a aceitação de um sacrifício? Descia o que do céu? Fogo. Vamos ver duas ou três passagens? Vamos a Juízes, capítulo... Juízes é o quinto livro, o que é? O sétimo livro da Bíblia. 5, 18, Juízes 5, 18. É você, Gabriel, ou é o Vicenço? Pode ir. 5, 18. Muito bem, Vicenço aqui. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também... Será que tu tá Juízes, filho? Juízes. Tá, professor. 5, 18. Sim, é isso aí. É 5, 18. Zebulon... Perdão, é 6, 18. Eu tô com ele 6, 18 na minha frente dizendo 5, 18. Eu sou o pastor Vicente. 6, 18, filho. Aí tá, por isso que eu não... Peraí, que eu entendi. 6, 18 até o 21. Peraí. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga no presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrio e bolos asmos de efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, a anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre essa penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo e penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Como é que foi a demonstração de que o sacrifício for aceito? Desceu o quê? Fogo. Vamos a outro exemplo para confirmar isso. 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis 18. Vamos ler o verso 37 e 38. Mas antes de ler, eu quero só fazer um pequeno contexto. Acho que agora é o Gabriel, não é? 1 Reis 18, 7 e 38. 37, 38. Ali há uma discussão entre os profetas de Baal e Elias. Quem é Deus? Como ia ser a demonstração de qual era o Deus verdadeiro? O sacrifício deveria ser o quê? Consumido pelo fogo. E agora então o Gabriel nos lê. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O 39 também, filho. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, como é que eles criam que Deus era, que Elias servia o verdadeiro Deus? O sacrifício foi o quê? Consumido por quê? Fogo. Fogo. Tem um simbolismo aqui. Até agora já vimos que o sacrifício simboliza quem? O cordeiro, o cabrito simboliza quem? Jesus. E o fogo. Vamos ir um pouquinho mais. Toda vez. Vamos agora ao santuário. O livro de Levíticos capítulo 8 e 9. Levíticos 8 e 9.
Nós não vamos ler todo o capítulo, o tempo não permite. Capítulo 8 e 9? 8 e 9. O ideal é ler o capítulo todo, mas o tempo não permite. Aquele tarefa para casa. Para cá. Muito boa colocação. Quando Deus, vocês lembram que Deus mandou a Moisés edificar um santuário? Eu não estou colocando isso por razão de tempo, mas creio que já estudaram o assunto do santuário. Mais ou menos já estudaram? Ou gostaria que eu colocasse alguma coisa sobre o santuário? Já estudaram sobre o santuário? Não. Estão estudando. Então seria bom. Então segurem ali, pelo menos assim, breve, vamos, segurem Levíticos e vamos a Êxodo, capítulo 25, verso 8 e 9. Mas mais que Levíticos, porque nós vamos voltar. Êxodo 25, 8 e 9. Quanto, pastor? 8 e 9. 25, 8 e 9. Esse é o tema mais belo da Bíblia, esse aqui. Só que esse aqui levaria aí muitos dias para estudar, mas vamos só dar um toquezinho assim. Quem agora, acho que é o Ricardo, não é? Só um pouquinho. Vamos ler aqui para a ela é. A vida do Ricardo vai ter desenho no santuário. Vai ter até o desenho, não é? Ela tem tudo. 25, 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus está falando, e farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E o 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os farei. O modelo. O verso 40 ainda lê para nós, Ricardo. Verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus manda fazer um santuário e deu um modelo para ser feito. Ali nós vamos ver os elementos do santuário. Vamos dar uma olhadinha, né? Aí nos capítulos. Isso aqui, Paulo. Aqui temos Você falou que até o desenho estava falando sério. Certo. Não, é sério, tem tudo aqui. Ele estava uma página para frente naquele livro, né? Agora, enquanto... Segura um pouquinho, Ricardo, mas não vamos ver aqui na Bíblia a oferta do... Qual é o título do verso, do capítulo 25 na Bíblia de vocês? 5 de vocês. Candelabro. Candelabro. Aguente só um pouquinho, porque no final você não vai cansar. No verso 10, qual é o título? 10 a arca. A arca do testemunho. O verso 23, qual é o título? A mesa dos pães. Da proposição. Correto. 31. Candelabro. Candelabro. E aí, o 27. O altar de bronze. O altar de bronze. O 27:9. Aqui fala bacia de bronze. Bacia de bronze. O átrio do tabernáculo. O verso 20. Verso. O capítulo 28. Deus escolherá os seus filhos para sacerdotes. Correto. Isso foi o último passo. Então, tudo isso tinha que ver com o quê? Com o santuário. Vamos agora a Levíticos. Isso aqui é muito amplo. Nós não podemos... O tabernáculo. Também é a mesma coisa. Sinopse. O capítulo 8. Eles consideram que vinha dali, de algum lugar assim, o perfume. Era tudo simbolismo de como Deus aceita as nossas orações. O capítulo 8, nós estamos em Levíticos, não é? O capítulo 8, qual é o título na Bíblia de vocês? Consagração de Adão e de seus. Agora, antes do sacerdócio começar, tinha que fazer o quê? Consagrar o santuário começar. Aí tudo, o capítulo 8 fala de consagração. Capítulo 9, o que diz? O sacrifício. O sacrifício. E agora iam fazer o sacrifício. Capítulo 9, verso 23, 22, 23 e 24. Acho que agora é a vitória.
Mas em Levítico, Agora é Levítico. mas Levítico 9, 20, 13 e 24. Ele narra agora a inauguração do santuário. 9, 24 ou Sim, 22? pode ser 22 em diante, Vitória. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou, e então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Novamente, no momento da inauguração do santuário, o cordeiro, a oferta é consumida por quê? Pelo fogo. Preste atenção nisso, porque é isso aqui que nós vamos chegar. Esse tabernáculo, ele foi útil em torno de uns 400 e poucos anos, até o momento que foi edificado o Templo de Salomão, que vai ocupar o lugar dele, e os dias de Jesus existiu o templo, que foi destruído pelos romanos no ano 70. Então, esse tabernáculo foi até Salomão. Até Salomão ele existiu. O capítulo... E era itinerante. Itinerante, não é? Era uma tenda. E tinha uma razão que nós isso não podemos estudar agora, lá em Teologia no terceiro ano vamos estudar. Quando ele se refere aqui, desculpa, pastor. Sim. Consumiu o holocausto. Esse holocausto, nós temos vários significados hoje que a gente entende como holocausto. Qual é o significado desse holocausto? O sacrifício. Tinha o sacrifício da manhã e da tarde, que era tudo queimado. A palavra holos, ela é a palavra mais grega que hebraica, é todo, não é? Caustoso é queimado, é tudo queimado. Era a oferta que era toda queimada. Mas ele está falando somente da oferta. Dessa oferta, que era toda queimada. Eu posso voltar atrás, mas aí nós queremos chegar ao Espírito Santo, senão nós... É correto. Mas era a oferta que era toda queimada. O fogo descia e mostrava. Era aceita. Vamos agora... Então... Senão não tinha razão. Sim. Queimar por queimar? Vamos então, a primeira de Crônicas, capítulo 7. A primeira não, é a segunda. Se não for assim, ó, faça. Faça, sim. Né? Sim. E o Deus que eu entendo não esse. Tem um significado. Exato. Esse primeiro, mas é a segunda, pessoal. Segunda de Crônicas. Segunda de Crônicas. 17? 7. Se vocês olharem o capítulo 5, qual é o título que tem o capítulo 5 de Segunda de Crônicas? A arca, essa arca ao templo, que era agora a arca desse tabernáculo. O capítulo 8, o capítulo 6, perdão. Salomão fala um pouco na dedicação do templo. A dedicação do templo. Isso aqui não é inspirado, são títulos. É que algumas mudam realmente. Muda, porque essa parte não é inspirada. Essa parte não é inspirada. Isso aqui é um resumo do que vai acontecer agora. Isso não é inspirado. Então, mas é a dedicação do templo. O capítulo 7, verso 1, o que acontece quando termina de dedicar o templo? 7:1, de 2 Crônicas. E acabando, Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Muito bem. Esse agora é o templo, novamente a confirmação de que Deus estava aceitando a casa e estava aceitando o sacrifício, era o quê? Fogo descia e queimava oferta. Essa oferta para quem apontava? Para Cristo. Teu lugar você não pode falar. Para Cristo, a oferta desde o... Não, eu esqueci de falar isso para vocês. Dou a palavra. Agora tá. Para ser bem... Be quiet. Não é? To be quiet. Não, be quiet. Não é... Fecha a boca, não é? Shut up. Shut up, please. Shut up. É mais elegante. Shut mode. Tá, brincadeira, só para... Então, essa oferta, quem era essa oferta? Esse cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, quem é que era? Jesus, o Senhor Jesus. Muito bem, agora Jesus, tudo isso simbolizava quem? Jesus estava velado no Antigo Testamento. E o Espírito Santo estava o quê?
velado. Não é? Ele existia no Antigo Testamento? Não existia. Existia. Quem escreveu os 10 mandamentos foi quem? Foi ele. Foi o Espírito Santo de Deus que escreveu os 10 mandamentos. Quem sabe até vemos isso aqui para ver que foi ele que escreveu os 10 mandamentos. Vamos lá. Dá uma paradinha para chegar a Jesus. Então, só uma paradinha. Vamos lá a Êxodo, capítulo 31, verso 18. 31, 18. Êxodo 31, verso 18. 31, 18. O Eduardo agora? Não sei. E deu a Moisés quando acabou de falar com ele no Monte Sinai as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Quem escreveu os 10 mandamentos? Deus. Com quem? Vamos agora ao Novo Testamento, para entendê-lo melhor. Em Mateus capítulo 12. 12. Verso 28. Mateus 12. Começando a achar que Jesus morreu várias vezes para a gente. Foi só na cruz. Não, mas não poderia ser. Não. Ou seja, simbolicamente, sim, ele morreu durante 1500 anos, durante 4.000 anos, não é? 12, 28. Quem encontrou é você, não é? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus expulsava os demônios por meio do quê? Do Espírito de Deus. Vamos então agora a Lucas 11, 20. Jesus expulsava demônios por meio do quê? Do Espírito de Deus. Lucas 11, 20. Simbolicamente, Sim, milhares de vezes. A partir do momento que teve essa necessidade. De Milhares. De nos resgatar. O dia que ele morreu, a verdade foi uma só. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, quem escreveu lá? Deu para entender? O dedo de Deus. Ou não deu? Quem escreveu os 10 mandamentos? Deus. Com quem? Dedo. E quem era o dedo de Deus? Quem é? O Espírito Santo. Mas é o que se fazia, ou seja, que fazia, que mexia. Não, mas quem criou o homem, a sua imagem foi ele. Fez o mundo, fez Tudo. Mas quem escreveu os 10 mandamentos? Novamente. Ele... Tá bom. Vamos lá, novamente, não é? Quem escreveu o material que foi escrito os 10 mandamentos foi o quê? Tábuas de pedra. As tábuas de pedra por o dedo de quem? Agora vamos a Mateus, novamente temos que ler os 2 versos. Mateus capítulo 12, verso 28. A Amanda vai preparar, coitadinha. Ela é a Marta que vai preparar comida para todo mundo. Ela é a Marta. Marta e Maria. Vocês sabem a história de Marta e Maria? Sim, pode contar. É bíblica. Sim, eu conheço. Não, eu digo, mas conta, que às vezes pode, eu acho que meus filhos não sabem. São 2 irmãs, conta, pastora, são 2 irmãs, Não, conta Marta você. Maria e Lázaro, da família de Lázaro. Sim. Tá? E Marta, uma vez que está Jesus na casa de visita, Maria Magdalena sentada nos pés de Para ouvir Jesus. prestando atenção a tudo aquilo que Jesus estava dizendo, estava ensinando, estava pregando. E Marta estava na cozinha, preparando as coisas para servir Jesus, como eles eram os anfitriões da casa. Aí Marta chega um momento e disse: Jesus, diz a minha irmã que venha me ajudar, tá? Eu estou sozinha na cozinha. E Jesus disse: Marta, Marta, a tua irmã Maria está justamente aproveitando e aprendendo o que é mais importante. Agora, a irmã Marlene, por carinho por todos nós, a coitadinha. Ela é Mas voltamos lá. anfitriã pura, puro coração. Mas Jesus deu na Marta. Sim. Agora,
Por quem Jesus expulsava demônios, Irene? Verso 28. Nasceu expulsos os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Por quem expulsava Jesus os demônios? Pelo Espírito Pelo Santo de Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Então, o instrumento, o elemento utilizado por Jesus para expulsar demônio era quem? O Espírito de Deus. Agora vamos a Lucas capítulo 11, verso 20. Você pode participar sim, mas não responder perguntas, viu, pessoal? Pode? Sim, claro. Eu tenho uma silver tape no carro, se quiser, está à disposição. Perdão, para responder a pergunta, vocês tiram, vocês esperam, entenderam? Desculpe, perdão. Para ler esse, já foi lido, né? Mas acho que seria interessante ler de novo antes desse verso. Você vai ler agora. Lá de Êxodo 31, 18. E estou aqui no... Qual? Lucas 11, 20. 11, 20. Na sala de aula todo mundo de silver tape. Não, participa. Mas, pastor, depois de 25 anos de Adventista, é a primeira vez que eu aprendi que Deus de Deus é o Espírito Santo. Eu também nunca tinha Muitíssimo ouvido. obrigada. Então, estou no Lucas 11, 20. Jesus expulsava demônio por meio de quem? Do Pelo Espírito? Espírito Santo de Deus. Agora, o que ele disse que ele expulsa? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Então, quem escreveu os mandamentos? O Espírito Santo de Deus. Exato. Quem está trabalhando? Nós estamos dando tanta volta. O problema é que, para deixar o assunto bem claro, tem que pegar um todo. Vamos a... Será que pode ter o entendimento, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, quer dizer... tá. Eu já ia ligando assim aos mandamentos, né? Mas claro, quem escreveu Os 10 mandamentos. O dedo de quem? De Deus. Sim. E quem é o dedo de Deus? Quem é o dedo de Deus? Sim, o Espírito Santo. Então, quem escreveu? É basicamente- Faz dedução. Tá? É basicamente assim. Dedução. Qual é o nome da senhora? Desculpa, não esqueci. Dona Irene. É basicamente assim, ó. No livro de Lucas aqui, onde a senhora está, ele tem o mesmo texto paralelo com o livro de Mateus. A senhora leu Mateus, agora está lendo Lucas. Lucas, ele usa a expressão Espírito de Deus. É dedo de Deus. E aqui está usando a expressão dedo de Deus. E lá usa o Espírito de Deus. Certo. Ou seja, eles estão falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes. Para a gente entender as três... E porque são pessoas diferentes. Eles são pessoas diferentes. Por Eles isso que a gente... é justamente isso. Nós somos dois escritores diferentes aqui. Por isso que tem essa diferença. Se a senhora pegar aqui, desde quem está com a Bíblia aqui, ó, desde o versículo 14 aqui em cima, vai falar que o texto paralelo a esse, ou seja, igual a esse, é lá Mateus 12. É um texto paralelo. É o mesmo texto. Está contando a mesma história, só que botou dedo de Deus e Espírito de Deus. Ele trocou a palavra, somente isso. Mas é o mesmo texto. Quando há necessidade de expulsar, é isso? Mas é tudo isso. A dificuldade está em entender a verdade. Eu vejo que a dificuldade não Sim. Quando Eu queria fechar esse... Quando citam dedo de Deus, são três pessoas diferentes, mas são um só Deus. Isso não poderia pensar que estivesse se remetendo a uma parte do corpo para dizer que as três pessoas são uma só? Não, está complicado. Lê esse Eu já tinha entendido, agora... Agora deu um carrinho em você. Eu posso fechar? Te derrubou. Se nós pudermos, aí para a gente fechar, não é? Então, 2 ou 3 versos mais, pode ser, irmã? Sim, pode. Para fechar, para não criar, 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 2. 2 Coríntios 3, 2 e 3. Lê, Rose, que eu acho que vai te ajudar. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Uhum. 3 também. Estando já manifestas como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Só para fechar. Posso falar mais do tema, mas
senão nós vamos ficar incompleto e não... Então, se não entendemos, batemos aquele, vamos tratar de não fazer as laterais, senão a gente tarda muito. Então, nós entendemos que no Antigo Testamento existia o Espírito Santo? Sim. Existia Jesus? Claro. Mas estavam velados ou não estavam? Um era um cordeiro e o outro, vamos ver agora o que era. Agora, Jesus chega a essa terra. Quem é o verdadeiro sacrifício? Jesus. Ele morreu numa sexta-feira. Tem todo um tema, mas o problema é que aí nós estendemos muito. Mas ele morre. Quantos dias ele passou aqui nessa terra? 40 dias. 40. Atos capítulo 1, verso 2. Ou seja, você disse depois que ele Morreu nós. Atos 1, verso 2. Isso está inclusive no da Escola Sabatina? Sim, sim. Agora quem lê é Manuel. Continuar a sequência, pastor? Sim. Não, Ato 1 e 2, 3. Não, Atos. Depois o E próximo depois é Helena. Atos 4, E o verso 2. 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Siga até... Siga, irmã. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. E Quantos falando... dias? 40 dias. 40 dias. E ele ascende, depois ele foi para onde? Foi tomado o quê? O verso 10 e 11. Irmã Marlene, E pode... estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões de Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi a sua virá, de modo como o viste subir. Amém. É a nossa grande esperança, não é? E chegando ao céu, a primeira atividade que ele faz? Capítulo 2, verso 1, 2 e 3. É o Atos? Atos, sim. 1, 2 e 3. Capítulo 2, verso 1 ou 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Obrigado. O sacrifício de Jesus foi aceito? Sim. E como é que vocês sabem que foi aceito? Porque veio uma língua de Veio o fogo. Não sei se conseguiram me acompanhar toda a linha de raciocínio. Demonstração do sacrifício. A quem apontava o cordeiro? Jesus. E o fogo? O Espírito Santo. Estava lá no Antigo Testamento ou não estava? Durante todo, mas estava velado, estava escondido. Quando Jesus chegou ao céu, a demonstração de que o sacrifício foi aceito. Para onde ele foi? Foi para o santuário. O verdadeiro santuário. O tema não é esse agora. Então, com isso nós cortamos que no céu, quando Jesus chegou ao céu depois dos 40 dias, o que ele mandou para a terra? Fogo. E, da forma do quê? Fogo. No Antigo Testamento era todo simbolizado por quê? Fogo. Quando ele chegou ao céu, a demonstração de que o sacrifício dele foi aceito, que ele mandou para a terra o quê? Fogo. Quem é o fogo? O Espírito Santo. E eu quero essa primeira, só um toquezinho aqui para nós deixarmos aberto a próxima parte. Primeira, segunda de Coríntios, capítulo 6. 6. Capítulo 6, verso 14, 15 e 16. Esses versos a gente utiliza muito para se referir. Olha esse aqui, Vitória, para você, para todos os solteiros aqui. Olha, leiam bem que esse aqui é para solteiros, viu? Os casados não. Ele vai me ajudar? Quem vai ler agora? É Malícia ou a... 14, 14, 6.
1º, segunda Sim. 6, 14? Ao 16. Não. 14, 16. 14, 6, 14 ao 16. 14, 15 e 16. Não nos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o velho? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Não tem mais o tabernáculo do antigo Israel. Não tem mais o templo de Salomão. Qual é que é o templo de Deus agora? Não. Nós. Quem mora em nós? O Espírito O Espírito Santo. Que privilégio. Vocês essa tarde estão aqui porque O Espírito Santo não está. nós cada um de nós. Vocês estão aqui porque não é porque vocês são bons. Quem trouxe vocês? Não seria mais cômodo ficar lá pelo mundo, lá para fora? Para os jovens, especialmente vocês jovens, não tem muita atração lá fora. Por que vieram aqui? Então louvem a Deus porque o Espírito Santo mora em vocês. Na segunda parte nós vamos trabalhar com esse aspecto aqui. Alguma pergunta? Fechamos aqui. Agora a brincadeirinha que eu fiz é séria ao mesmo tempo. Você é solteiro e você é solteiro. Né? Vocês dois são casados. Você é a Vitória e o Vicenço. Não o desigual. Não sou Não sou casada, não. Não se unir com jugo. Talvez. Jugo desigual. O que significa? Incrédulo com crente. Não há comunhão. Luz e treva. Dá para ler aqui, não é? Nós somos o templo do quê? Do Espírito Santo. Quem mora em nós é o Espírito Santo de Deus. Vamos estudar a segunda parte. Vamos ter uma oração antes de terminar essa parte? Rodrigo, nos dirige. Sim. Para o vídeo aqui? Ah, é. Ah, é verdade. Depois a gente